neste início de ano, neste início de caminhada, para realizarmos os propósitos de Deus para esta igreja, neste ano de 2026. Por isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Quando o texto sagrado diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Pai, nós entregamos esse momento ao Senhor. O momento da ministração da palavra pertence ao Senhor. Nós nos entregamos aqui nesta hora, cada um de nós, para recebermos o que o Senhor deseja falar aos nossos corações, que nós possamos receber a Tua palavra com sabedoria, com entendimento e com compromisso espiritual de colocá-la em prática em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. No início do ano, eu tive a oportunidade de realizar um culto. E diversas pessoas, alguns amigos ali, e o Senhor me colocou, antes da ministração da palavra, a levar àqueles que estavam ali naquele momento a responder algumas indagações. E essa indagação, ela se direcionava no sentido da gente pensar o que eu tinha me comprometido a fazer na minha vida espiritual, que estava sendo obstáculo na minha vida espiritual no ano de 2025, e que eu deixei de fazê-lo, e que eu não me esforcei a fazê-lo para caminhar numa vida de santidade, numa vida de desenvolvimento espiritual mais estruturado. E as respostas que eu obtive naquele momento foram de todos os sentidos materiais. Ninguém falou dos seus pontos negativos. Ninguém falou das suas dificuldades. Ninguém falou dos seus pecados. Ninguém falou das suas dificuldades de coração para avançar melhor, já que no ano de 2025 não houve resolução dessas demandas espirituais. E isso se faz necessário trazer para nós, aqui também como igreja, para saber avaliar como está o nosso passivo espiritual negativo diante do altar do Senhor. Você tem passivo espiritual negativo, eu tenho passivo espiritual negativo, a igreja do Senhor tem passivo espiritual negativo, mas que nós devemos vencê-los, tratá-los, para que a gente possa melhorar o nível da nossa caminhada espiritual e, por consequência, nos encontrarmos na condição de consagrados efetivamente, para nós podermos prosseguir efetivamente
na nossa caminhada cristã como igreja do Senhor. E aí, daí nos veio outras reflexões. A que ponto essa falta prejudicou o seu crescimento espiritual? Precisamos pensar nisso. A que ponto essa falta prejudicou na realização dos serviços que Deus colocou em suas mãos? Talvez muitas coisas que Deus queria usar você no ano de 2025 não foi realizada por força desses empecilhos espirituais prejudiciais que você sucumbiu durante o ano. A que ponto essa falta prejudicou a igreja do Senhor? Nós podemos dar nome para todas essas coisas, entretanto, você tem nome para dar às suas questões individuais, esse passivo espiritual negativo. Eu observo que a gente, via de regra, como cristão, falamos assim: vou virar o ano na casa do Senhor, vou virar o ano na presença do Senhor para o meu ano ser abençoado. E eu quero dizer para você, seu ano só é abençoado quando você está vivendo realmente diante dos propósitos de Deus, diante daquele chamado que Deus quer que você transite na sua caminhada, que é observando a sua palavra. Mas eu posso citar aqui alguns exemplos que está cheio na igreja do Senhor, que envolve muitos crentes, que eu poderia chamar como primeiro desinteresse, a falta de motivação latente de crescimento espiritual. As pessoas não estão tendo mais interesse de crescer, de amadurecer espiritualmente. Não se há mais isso, não se busca mais isso. Não há mais investimentos nesse sentido. Podemos estar também, infelizmente, com as mesmas portas abertas, as mesmas brechas abertas de anos anteriores que vêm rotineiramente invadindo a nossa vida, dando brechas para a materialização do pecado, acomodação, estacionou, paralisou, falta de ânimo, de perseverança, falta de compromisso com o chamado, com aquilo que Deus lhe colocou em suas mãos, além da contaminação pelos desejos carnais, que é uma luta constante que envolve a nossa natureza humana, o conflito da carne com o espírito. Então, nós vivemos assim diante desse contexto, mas nós não podemos nos acostumar diante dessa realidade. Você tem a obrigação de parar e refletir a sua vida, para que a gente possa ser honesto com o Senhor. Ser honesto com o Senhor é o primeiro passo que a gente dá na caminhada de consagração com o nosso Deus. Eu observo que o propósito de Deus, porque Deus sabe, não é surpresa nada disso que acontece com a nossa vida, essa instabilidade espiritual, essa falta de avanço. Isso não é surpresa para Deus, não pega Deus de surpresa. É por isso que Deus investe muito no chamado de que seu povo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento,
busque caminhar em consagração, em purificação, em santificação. Porque Deus sabe que é necessário. Se você pegar a Bíblia Sagrada lá em Êxodo 19, versículo 10, lá o Senhor já instava Moisés para falar para aquela nação caminhante no deserto. E ele disse: diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. O povo estava precisando ali de tratamento, de santificação. Você pode avançar aí no versículo de número 14, melhor dizendo. Diz: então Moisés desceu ao monte, ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Deus sempre investiu nisso, nessa realidade, porque Deus tinha um propósito, que era levar o povo a receber, a conquistar, melhor dizendo, a promessa de alcançar a terra prometida, para que aquele povo não morresse como muitos morreram no meio do caminho. A Bíblia Sagrada, ela avança nesse texto que nós lemos aqui. E aquele povo estava ali, agora, às margens do Jordão, já estava lá à beira de chegar à terra prometida, tinha que avançar, passar pelo Jordão, que era a representação de uma dificuldade muito grande, e haveriam outras dificuldades a serem enfrentadas, outras nações, para que eles conquistassem, realizassem o propósito de Deus que havia prometido àquela nação. E o Senhor, vendo daquela situação de acomodação daquele povo, a dificuldade que aquele povo teve durante toda a caminhada, chamou Josué e passou esta mensagem: diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, a gente, irmãos, poderia citar aqui algumas outras passagens que Deus leva o povo ou pessoas na Bíblia Sagrada a se purificar para que fosse realizado um propósito. Pegamos ali Esther, que foi levada para a presença, para o harém do rei, porque o rei ali escolheria uma rainha para se casar, e ela passou 1 ano se purificando, se embelezando, se tratando. Na nossa visão não espiritual, é o cuidado com o corpo e a beleza estética, não. Mas no espiritual, aquela mulher estava sendo trabalhada no profundo, para que ela cumprisse um propósito tremendo de Deus, para que o povo de Israel não fosse, pela nação hebreia, não fosse acabada ali por um decreto que a exterminaria todos com a morte. Então, a gente precisa entender que quando Deus nos chama, Ele nos apresenta essa ordem clara, e Ele sempre vai nos apresentar, desde o Antigo Testamento: santificai-vos. Essa palavra, ela representa também uma condição necessária que a gente tem que experimentar para participar, para vivermos, para vermos as maravilhas de Deus. Como também representa uma observância
que nós devemos viver sempre, desde o passado, no presente e no nosso futuro de caminhada cristã. É buscar a consagração. Que se você for pegar no latim essa expressão consagração, ela quer dizer assim, é se entregar plenamente. É como a gente pode ler aqui, a consagração é se envolver, se entregar plenamente para o Senhor. No Novo Testamento, onde eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, 1, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, nós temos as promessas de Deus, a igreja do Senhor tem a promessas de Deus, a igreja de Corinto tinha as promessas de Deus sobre sua vida, mas era uma igreja que vivia, tinha todos os dons, mas ela vivia totalmente desvirtuada dos propósitos do Senhor. Paulo orienta aquela igreja, Paulo exorta aquela igreja, começa a pôr em ordem aquela igreja, e essa segunda carta, ela já vai caminhando no sentido da vida prática da igreja de Corinto, para que aquela igreja começasse a viver esse processo de consagração. Por isso ele vem e usa neste texto, ora irmãos, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E se você for estudar isso mais aprofundado, basta você chegar no capítulo anterior, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 14 e 18, ele vai fazer toda uma descrição que você pode ler na sua casa. Ele vai falar que não vos prendais a um jugo desigual, que não haja concórdia entre Cristo e Belial, ou quem tem parte com o fiel com o infiel. E ele vem falando de tantos outros pontos para sairmos do meio, para apartarmos. Então, ele encheu aquela igreja de recomendação para que aquela igreja caminhasse de uma forma sincera, consagrada, na nova história que ela estava sendo chamada a viver. E o Senhor, ele sempre apostou, sempre investiu, sempre chamou a sua igreja à consagração, sempre chamou a sua igreja à santidade, mas não é para que a gente simplesmente se torne perfeitos, porque nós, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter as nossas dificuldades espirituais, e vamos sempre estar lutando com ela, mas o Senhor, quando traz essa convocação, para que a gente se consagre, vive em santidade, é para mostrar a nossa fidelidade a Ele. E a gente precisa, como igreja, neste novo tempo, reforçar as nossas bases espirituais de fidelidade ao Senhor. Se nós não fizermos isso, irmãos, a gente não vai avançar na nossa caminhada cristã. Nós não vamos vencer os obstáculos, os pecados, as fraquezas, as tentações que nos assediam. Nós não vamos vencer. Nós não vamos nos preparar para o futuro. Bruno abriu o culto aqui falando do que Deus tem preparado para nós nesse ano, neste novo tempo de 2026, mas isso não acontece por osmose, não acontece sem sentido. Não, as coisas só acontecem quando a gente busca se entregar diante do altar do Senhor, quando a gente busca se consagrar, quando a gente busca se purificar, quando a gente busca investir Deus na vida da gente. E a gente precisa disso.
para demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. E aí nós vamos ver maravilhas de Deus acontecendo, os propósitos de Deus, os planos de Deus realizando através das nossas vidas, seja individual, seja coletivamente, e nós vamos nos regozijar. E nós vamos nos alegrar. E Deus quer trabalhar assim com você, não só nesse ano, mas durante todo o tempo. Deus quer sempre que a gente passe por esse propósito, porque consagração é um processo, mas ele é um processo constante. Nós vamos sempre ter na nossa caminhada, por força da nossa natureza humana caída, oportunidade de sairmos do caminho do Senhor, de cometermos falhas. Por isso que essa dedicação à consagração, ela tem que ser constante, contínua, firme e comprometida. A gente precisa entender. E eu faço uma remissão aqui para dizer que Deus não vai operar nos propósitos que Ele tem para a sua igreja, aquilo que Ele quer que aconteça, se não houver conserto do altar. Muitas vezes você vai viver como igreja de uma gotinha de maravilha aqui, de um momento especial aqui, de uma coisa que você se sentiu na presença de Deus, mas isso é muito pouco. E a gente se ilude com isso. O Senhor quer uma plenitude da nossa vida, no carregar da presença dEle, no carregar da unção dEle o tempo todo. Seja aqui na igreja, seja dentro do nosso propósito como igreja, eclésia, chamados para fora, do templo ao propósito, do templo eu também, altar do Senhor, para realizar as virtudes de Deus na vida de outras pessoas. E sem consagração a gente não avança. Sem mudança a gente não avança. As pessoas têm que ver em nós agentes do Senhor com vidas efetivamente transformadas, as nossas posturas. Nossa condição de representante do Senhor aqui está precisando melhorar muito. O processo de consagração, eu pensando hoje, a gente tem que ser honesto. Por que nós não avançamos? Porque ele não é fácil. Viver uma vida de consagração não é fácil, não é conveniente para nós. Porque ela é difícil, ela é dolorosa, ela mexe com aquilo que nos dá prazer. Por isso que a gente não investe. Só que a gente não pode viver assim. A gente tem que renunciar sentimentos humanos. A gente tem que expor para ser tratado, confessado, arrependido de pecados ocultos que nós carregamos em nosso coração, os pecados de estimação que a gente alimenta. Temos que acabar com isso, porque quero dizer uma coisa para marcar a vida de vocês. Todo o processo de consagração expõe as nossas fragilidades. Se você entra num propósito de consagração, as suas fragilidades, elas precisam ser expostas diante de Deus. Elas precisam ser confessadas diante de Deus.
E você precisa guerrear. Você precisa se comprometer para vencê-las. E a gente não vence isso sozinho, louco, quem pensa que vence isso sozinho. Ô pastor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa falha, eu tenho essa tentação, né? Eu não consigo olhar para tal coisa, que aquilo mexe comigo. Eu tenho dificuldade de lidar com determinadas situações. Você não vai conseguir mudar sozinho. O grande problema nosso é que a gente quer, talvez até, deseje mudar situações nas nossas vidas. E a gente não muda, não consegue mudar o nosso eu, o nosso jeito de ser, a nossa dureza de coração. Tanta coisa que impede a nossa consagração, porque a gente quer fazer sozinho, com as nossas forças, com as nossas habilidades, com o nosso entendimento. E a gente deixa o Espírito Santo de Deus de lado. Se você não buscar a ação do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo, se entregar na direção do Espírito Santo, buscar a força, o poder do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo para vencer essa mudança, você não consegue. E aí esse processo de consagração é difícil. Esse processo de consagração passa a ser uma luta em glória, e que a gente fica brigando e não transforma. Aí entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a gente continua a mesma tranqueira. E a gente não avança. Isso traz infelicidade para o nosso coração, quando nós estamos vivendo momentos de lucidez espiritual. Você já viveu algum momento de lucidez espiritual? Quando você dá um insight assim, você, eu estou precisando consertar minha vida do jeito que está, não está bom. Como aconteceu com o filho pródigo. Ele caiu em si. Um insight de lucidez. E a gente precisa enfrentar para que a gente possa buscar viver cada passo em obediência, cada passo de entrega, cada passo de rendição. É uma reafirmação desse compromisso de consagração a Deus, porque a gente precisa ser aprimorado. Estou caminhando para o final dessa palavra. Trago ela direcionada para a igreja também, em especial. Igreja Batista Peniel. Que Deus colocou uma palavra pastoral em especial para a igreja. E ora ao Senhor que abençoe quem estiver nos acompanhando. O Senhor está nos falando que a gente precisa aprimorar os nossos dons, os nossos talentos. Nós precisamos estar aprimorando o nosso chamado profético. O Senhor está nos chamando a aprimorar o nosso chamado, o nosso serviço como igreja, a nossa dedicação no reino de Deus. O Senhor está me chamando. Se o ano passado foi bom, podemos dizer assim, a gente não pode se contentar com o passado. Para mim é passivo. Passado é passivo. Bom, eu quero é mais de Deus. Tão motivado, porém cansado aqui por circunstâncias da vida profissional. Ainda pego uma virose no início do ano. Mas eu estou altamente motivado para o ano de 2026. Eu estou olhando, vendo as coisas acontecendo. Eu estou no ritmo de ver o reino de Deus se desenvolvendo. Eu estou no ritmo de ver a igreja contagiada. E queria que vocês se contagiassem. Não no meu contágio, no que eu espero. Se bem que a motivação vem do púlpito também. Mas que vocês busquem entender que Deus quer operar grandes coisas, Deus quer fazer maravilha, como igreja ou em sua vida. Deus quer fazer
Deus, Ele nos direciona quando nós buscamos a consagração para a realização de propósitos. Né? Propósito tem uma diferença muito grande de bênção. Bênção é aquilo que alegra o nosso coração, que resolve as nossas necessidades. O propósito é aquilo que vem de Deus, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, para realização dos desejos do seu coração e que, por consequência, abençoa as nossas vidas. A gente traria, então, num campo, numa dimensão de pararmos para pensar assim, que realmente nós somos em Cristo. Quem é você em Cristo? Cristo em nós sabemos, mas quem é você em Cristo? Como você está vivendo isso? Essa realidade. Por isso, quando a gente se consagra ao Senhor, as máscaras começam a cair, não é? As nossas inseguranças, que muitas vezes nos paralisam, os nossos medos, eles começam a ficar para trás. E a gente avança. As pressões sociais mundanas que tentam nos conquistar, que tentam nos abater. Meus irmãos, ninguém pense que 2026 vai ser um ano fácil. Não caiam nessa ilusão. Vai ser um ano muito difícil. Eu peço a intercessão que motive a igreja para orar, para que a gente saiba viver esse ano de 2026 com muita sabedoria. Vai ser um ano de muita polarização, de muita política, de muita conversa. E crente, ele tem um partido. Nosso partido é o PJ, Partido de Jesus. Nós temos que viver isso. Você tem sua opção política, guarde com você, mas como igreja do Senhor, nós devemos pregar a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, alcançar vidas, discipular, abençoar. É isso que o Senhor quer das nossas vidas, porque a consagração, ela nos impulsiona a viver o reino de Deus, a viver uma vida com propósito. Então, nós somos chamados hoje a buscar a visão. Carlota foi muito feliz quando trouxe aquela palavra que Deus revelou para ela. Diga o povo de Israel que marche. Vamos ter dificuldades, lutas, mas nós vamos experimentar maravilhas. E a gente dá sabor especial quando no meio das dificuldades, no meio das lutas, a gente vê o agir, o mover de Deus. Então, minha oração aqui hoje, no início desse ano, na minha primeira ministração aqui para a igreja, é que vocês busquem um tempo de renovo na vida de vocês. Nós estamos finalizando um job, tem sido um tempo de bênção. Eu já vim experimentando o job antes de começar o job com a Thaís. Antes de preparar com alguns irmãos algumas coisas. Mas mesmo assim eu não perdi a graça de estar acompanhando aqueles escritos, aquelas orientações, a releitura do livro de Hebreus. Isso que a gente tem que fazer. Acabou Hebreus, Senhor, abre o meu entendimento, o meu desejo, me traz um livro, me traz uma leitura, me traz um direcionamento para que eu possa trazer motivação para a minha vida espiritual, para que eu possa vencer as minhas dificuldades. Isso é o propósito nosso, consagrado sempre, continuamente, progressivamente, para prosseguirmos para o alvo, que é Cristo Jesus, em 2026. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, abençoe sua casa e abençoe o seu ministério. E você, esse ano, transborde e frutifique de forma maravilhosa para o Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor. O Senhor é maravilhoso. Diante de todas as nossas dificuldades, muitas vezes não intencional, nós queremos acertar, mas sentimentos almáticos, as nossas fraquezas, muitas vezes tiram as nossas forças. Mas nós pedimos ao Senhor nesta hora que o Senhor nos motive a entrar num processo contínuo de consagração, não deixar nos abater por aquilo que
mexe com o nosso eu, mexe com a nossa vontade, mexe com os nossos sentimentos, que nos distrai, que nos dá prazer à carne, que o Senhor nos dê força, Senhor, para vencermos isso, para sermos curados, mas acima de tudo, para mostrarmos fidelidade ao Senhor e estarmos preparados para realizarmos a boa obra e os propósitos do Senhor com esta igreja, com as nossas vidas, neste tempo que se anuncia aqui na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui cheio da graça do Senhor, com o desejo de realmente buscar a Tua presença de forma abundante a cada dia, a cada tempo na nossa vida. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que te dê um restante de semana maravilhoso, que você seja bênção na vida daqueles que cruzarem o seu caminho. Que Deus te abençoe. Então, um abraço ao seu irmão, sua irmã, e nosso culto está encerrado. Meu pedido, Ivan. Você está bem? Nosso programa da rádio está caminhando.